Os clubes dependem muito da Globo. Dinheiro de TV, né? Hoje o Flamengo ainda é muito dependente disso? Não, ainda é a principal fonte de receita do Flamengo, ainda é o contrato da Globo que nós assinamos lá em 2016 e que vale de 2019 a 2024. Todos os clubes, isso é uma coisa que é importante a gente colocar para ver o que o Flamengo fez diferente dos outros. Então, em 2016, a Globo começou a negociar com os clubes todos os contratos que estariam vencendo em 2018. O Flamengo, todos os clubes brasileiros, foi o único clube que pegou parte das luvas e deixou para ser sacado pela administração seguinte. Na nossa administração, não foi direcionado para custeio, não foi direcionado para aplicar no time de futebol, foi direcionado para concluir o centro de treinamento, foi direcionado para reduzir dívida. Os clubes brasileiros fez isso, né? Pegou o dinheiro das luvas da Globo e montou um time poderoso para 2017 e 2018. E depois, né? E depois, acabou. Acabou, e aí começaram a sacar dinheiro ir no banco, não, eu quero adiantar o dinheiro que a Globo vai me pagar em 2019 e 2024. O Flamengo não precisou fazer nada disso. Essa que foi a grande diferença. Né? Fala, nação rubro-negra aí, o que acharam da fala do Bandeira de Melo? Espetacular, né, sobre o planejamento para a gente ter uma saúde financeira bem hoje em dia. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o caso do Alan, né, que o UOL disse que o Flamengo já estava negociando com esse jogador, mas segundo o Vene Casagrande, ele citou fontes ali do Flamengo e também lá do Atlético Mineiro, isso não procede, apesar da situação ridícula e periclitante financeira que está passando o Galo Mineiro, devendo mais de 1 bilhão e 700 e tendo 2 meses de direitos de imagem atrasado dos jogadores. A gente vai falar também sobre a situação do Vitor Pereira, que está com o martelo batido em relação ao seu futuro, e a própria staff do técnico rubro-negro se pronunciou sobre a situação da Inglaterra. Sobre o Everton Ribeiro também, estava um boato que ele iria sair, mas galera, não procede essa situação. Após a Recopa, ele vai retomar as conversas para poder renovar com o time rubro-negro. Em relação ao Varela, é aquela carta na manga do Vitor Pereira e Flamengo versus Resende. Flamengo vai de mistão. Essas e outras vocês encontram agora na Flagela TV. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo da OneFootball, que é o melhor aplicativo para futebol no celular. E lá vocês encontram as notícias atualizadas também do Flamengo. Baixe, é o primeiro link na descrição do vídeo. E lá vocês podem conferir também a Bundesliga de graça e ao vivo. E agora vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, não é novidade para ninguém que o Atlético Mineiro está muito mal das pernas financeiramente. Está devendo para lá de 1 bilhão e 700 milhões de reais e está com 2 meses de direitos de imagem atrasado dos atletas. A gente sabe que direito de imagem é o que mais paga os jogadores. Então, a situação lá está periclitante. E a notícia que surgiu foi de que o Flamengo estaria negociando, o Bruno Andrade do UOL trouxe a notícia que o Flamengo estava negociando a contratação do volante Alan, para ficar ali no lugar do João Gomes, por em torno de 55 milhões de reais. Mas, segundo o jornalista Vene Casagrande, jornalista consultou ali a fonte, né, o Rodrigo Caetano, e também consultou uma fonte de dentro do Flamengo. E aí eu vou abrir aspas para o que disse o Rodrigo Caetano e essa fonte do Flamengo. Apesar dessa situação financeira horrorosa que está o Atlético Mineiro, eles não estão conseguindo pagar as contas do dia a dia, a gente não sabe aonde isso vai parar. Então, poderia facilitar a saída de alguns jogadores. Mas, segundo o Rodrigo Caetano, eu vou abrir aspas porque ele disse. Ele disse assim: é óbvio que não procede. A chance é 0 do Alan ir para o time do Flamengo. E o Vene Casagrande consultou também uma pessoa de dentro do Flamengo. E essa pessoa de dentro do Flamengo afirmou que é um bom jogador, mas não procede. É cada uma que aparece. Então foram mais ou menos nessas palavras aí que a diretoria do Flamengo e a diretoria do Atlético Mineiro se pronunciaram. Galera, agora falando por mim, se puder ter a possibilidade de trazer o Alan, que traga, porque a gente está precisando de um volante de marcação. E esse cara pode ser o Alan do Atlético Mineiro. Agora, por valor de 55 milhões de reais, aí eu acho que já está um pouco exagerado. Vamos aguardar para ver o que acontece, né? Às vezes as diretorias, elas disfarçam, né? Elas tentam dizer, não existe nenhum tipo de negociação, mas a gente sabe que já aconteceu isso muito no time do Flamengo. O Marcos Braz falar que não existia nenhum tipo de negociação, depois o jogador acaba parando no time rubro-negro. Vamos ver o que acontece em relação ao Alan, mas pelo que disse a diretoria do Flamengo e do Atlético Mineiro, não existe nenhum tipo de negociação. E
nação rubro-negra, muita gente me perguntou sobre Vitor Pereira na Inglaterra. Ontem, no vídeo, eu falei para vocês que a informação que chegou até a mim é que mesmo com esse jornalista falando de que a Inglaterra estava sondando o técnico rubro-negro e que o sonho do técnico rubro-negro era ir treinar na Premier League, sendo que a informação que eu tinha era que ele estava focado no time do Flamengo e o Flamengo quer a permanência do técnico Vitor Pereira, que não tinha cabimento essa notícia. Foi isso que eu falei para vocês ontem. E na data de ontem mesmo, depois do vídeo, o Coluna do Flamengo entrou em contato com a staff do técnico Vitor Pereira e foi corroborado ali a informação que eu tinha passado para vocês. Exatamente o que eu falei para vocês, a staff do Vitor Pereira falou para a Coluna do Flamengo, que é o seguinte, que o técnico não pensa em ir para a Premier League, que o foco total do técnico Vitor Pereira é permanecer no time do Flamengo e, conforme eu tinha adiantado para vocês, a diretoria confia no técnico Vitor Pereira e quer a permanência dele, até porque ele tem um pouco menos de um mês à frente do time do Flamengo. Então não deu para ele mostrar para o que veio. Então essa situação aí da Inglaterra querer ele, dele querer ir para a Inglaterra, galera, não passa de mais um boato. E na nação rubro-negra surgiu uma notícia há um tempo atrás dando conta de que o Everton Ribeiro poderia sair do time do Flamengo. Nem trouxe essa notícia aqui para vocês porque para mim é igual a notícia do Vitor Pereira, que não tem pé nem cabeça ele ir lá para a Inglaterra. Então, em relação ao Everton Ribeiro, olha o que aconteceu. Segundo o Goal.com, o Everton Ribeiro, após a Recopa, vai voltar às negociações com o time do Flamengo em relação à sua renovação de contrato. Até porque é um jogador importantíssimo para o time do Flamengo e não existe essa história do Flamengo querer liberar o Everton Ribeiro ou existir essa possibilidade de liberar o atleta. O próprio Everton Ribeiro, ele afirmou que acho que dia 27 de janeiro, ele deu uma entrevista e afirmou que em relação à renovação, que não tinha pressa, que ele queria ficar no time do Flamengo, que ele acreditava que ia se desenrolar da forma mais tranquila possível essa renovação sem nenhum tipo de problema. E em relação ao Flamengo, após a Recopa, segundo o Goal, o Flamengo vai voltar às negociações em relação à renovação do atleta, que lembrando, a partir de julho já poderá assinar um pré-contrato, caso não renove o contrato com o Flamengo antes dessa data. Mas eu tenho convicção que o Flamengo vai conseguir renovar. É um jogador que é totalmente identificado com a torcida do Flamengo. O Totó, o filho dele, é um torcedor assim, ícone, né, cara? Um mascote realmente da torcida rubro-negra. O Everton Ribeiro tá feliz morando no Rio de Janeiro, então essa história do Everton Ribeiro fora do Flamengo pode ficar tranquilo que não passa de apenas realmente boatos. Agora falando sobre lateral esquerda do Flamengo. A gente sabe que o Felipe Luiz já está ali no final da carreira, então ele tem muitas contusões recorrentes. Temos aí o Ayrton Lucas. E aí a gente fica numa dependência de outro lateral esquerdo. E segundo o próprio Varela, em entrevista para a Flá TV, essa situação dele jogar na lateral esquerda já não é novidade. Então ele pode ser uma carta na manga aí para o técnico Vitor Pereira em relação à lateral esquerda. Ele revelou que conversou com o Vitor Pereira e falou que na época lá da Supercopa, ele tinha já avisado ao Vitor Pereira, em relação ao Felipe Luiz, se ele não tiver condições, se tiver que sair o Ayrton Lucas, eu posso fazer essa função, porque eu já fiz algumas vezes lá na Rússia, no time russo, que eu joguei. E em relação ao time do Flamengo, ele treinou ali nos 5 últimos dias, antes da última partida, ele treinou como lateral esquerdo. E isso ajudou o Flamengo na última partida contra o Volta Redonda, até porque ele desempenhou um bom papel na lateral esquerda. Ele até falou na entrevista de que ele prefere, lógico, jogar na lateral direita, mas que ele pode jogar também, pode quebrar esse galho na lateral esquerda. Então o Vitor Pereira enxerga com bons olhos isso, até porque a gente não tem um contingente muito grande na lateral esquerda. E é muito bem-vindo, Varela, você na lateral esquerda, porque a gente precisa, mesmo que tenha que improvisar um lateral, que seja um outro lateral, e não um zagueiro, e não um ponta. Então a gente fica aí com essa informação que o Varela já jogou em outras vezes na lateral esquerda e que sim, o Vitor Pereira enxerga que ele possa ser um belo do quebra-galho nessa lateral que a gente tem tanta carência.
E nação rubro-negra, hoje às 4 horas da tarde, com transmissão da Band para todo o Brasil, o Flamengo, que é o topo da tabela, vai pegar um time lá embaixo na tabela, que é o Resende. Sendo que nessa partida o Flamengo vai entrar com o famoso mistão, né? Alguns jogadores ali do time profissional, com o restante formado por jogadores da base rubro-negra. Nessa partida a gente vai ter a volta aí do Rodrigo Caio, segundo o Globoesporte.com. Eles adiantaram aí a provável escalação do Flamengo e eu vou passar ela agora para vocês. No gol, o goleiro Matheus Cunha, na lateral direita, o Mateuzinho, na lateral esquerda, improvisado, o Wesley. Em relação à parte da zaga, vamos ter o Pablo ao lado do Rodrigo Caio, é bem legal a gente poder ver pela segunda vez esse ano o Rodrigo Caio em ação. Na parte ali do meio campo, vamos ter como volante o Eric Pulgar, um pouco mais à frente ali o Igor Jesus, aí mais ali como o meia de ligação, o meia atacante, né, o Matheus França. E aí vamos ter o Marinho aberto pela direita, o Everton Cebolinha aberto pela esquerda e de centroavante o Mateusão. Acredito que o Flamengo vai ter um pouco de dificuldade, até porque é praticamente o time da base, mas o Flamengo tem totais condições de vencer essa partida. Acredito eu que por 2-1, né? O Flamengo tem tomado muitos gols. Se continuar a tradição aí desse ano, o Flamengo, acredito eu que vá tomar um gol, mas que pelo menos faça 2 gols ou 3 gols. Mas acredito que o placar vai ser 2-1 time rubro-negro. Queria saber seu palpite. Coloca aqui nos comentários e vai ser aquilo o jogo, né? O Resende jogando a princípio ali mais retrancado, Flamengo partindo para cima, mesmo com um time mais jovem, porque tem mais gás, tem alguns jogadores experientes. E vai ser uma partida que vai ser complicada, mas acredito piamente na vitória rubro-negra para a gente ir tranquilão para a Recopa Sul-Americana.